nós, uma questão extremamente importante dessa mesa é nós termos aqui o registro audiovisual, porque com esse registro audiovisual nós conseguimos fazer com que essa discussão chegue a mais pessoas a qualquer momento durante a votação. Sabemos que final de ano, né, a questão de horário, então a gente tem um evento acontecendo em mais de um lugar e isso acaba dificultando um pouco para as pessoas estarem neste momento, mas é muito importante para nós que a gente grave esse material para que a gente possa daqui multiplicar essas ideias, tá bom? Então, vou passar para o Cristiano Souza, que é o diretor do Digo, o criador desse festival. Boa tarde, muito obrigado pela vinda. Acho que para chegar um pouquinho para cá, Vinícius, para ficar mais próximo aqui. Caso tenha alguns outros, a gente vai para a posição, para ficar bastante inclusivo, né? Então, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a vida de vocês. Essa mesa é uma mesa bastante importante, né? Eu acho que é importante até esse registro de vídeo mesmo, para que as pessoas saibam sobre essa grande dificuldade, né? Que até para criar essa mesa, nós temos aí complicações. Até para discutir esse assunto é difícil. Até se colocar, às vezes, na internet, como a gente está falando agora, pode causar algo negativo. Vereador chegou. Pode causar algo negativo, porque existe uma informação sobre as questões dos direitos, né, LGBTI, por se tratar sempre de algo não válido pela sociedade. Então, a questão de tratar sobre a diversidade é como se não fosse nada. E aí esse governo, em alguns momentos, o poder público que envolve a questão do conservadorismo, dessas pessoas que querem obter um engajamento aí por questões sociais que não são importantes para a questão da vivência humana, cria barreiras para que a gente possa trazer elementos de educação, de pedagogia cultural dentro da diversidade sexual e de gênero e da condição humana e dos direitos humanos. Então, nós agora, em 2024, mesmo dentro de um governo federal progressista, a gente está aí com possibilidade de não ter mais uma Secretaria de Direitos Humanos municipal, e aí surge essa proposta, né, que já está agora numa segunda votação, que é para proibir projetos LGBT para dentro da cultura do município, que é o que está acontecendo agora no DICO, né? A gente está fazendo esse projeto com muita dificuldade, muitas lágrimas e muitos problemas, né, que trazem até mais dificuldades para a saúde mental, mas a gente entende que são questões importantes para a gente trazer para a cidade. Então, essa mesa é bastante necessária nesse momento. Então, nós temos a honra aqui de contar com pessoas incríveis, né, com o vereador Fabrício, o incrível Henrique aqui, que é advogado, nosso incrível Norval e o nosso jurado aí, presidente do júri, que é o Wellington, para falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender quais são as possibilidades que pode ser feito para que a gente possa combater, né? Não só esse projeto de lei que é pavoroso, que é anticonstitucional, que é quase um crime, como outros também que a gente já convive no dia a dia dentro da cultura. Então, muito obrigado e salve de palmas aí para todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Bom, pessoal, antes da fala dos nossos convidados, eu queria só contextualizar para todas as pessoas que estão aqui e talvez não tenham tido acesso, é dizer que a Lei 10.298 de 2018, ela já existe, tá? E ela vem com um princípio extremamente importante, claro, que é a proteção de crianças e adolescentes. Hoje mesmo, nós tivemos aí a nada surpresa de que um determinado deputado mandou com que os seus policiais, seus seguranças particulares fossem até a casa de um adolescente, apreendeu o seu celular para tentar apagar os sinais de que ele estava tendo um caso extraconjugal com um adolescente de 16 anos. Então nós precisamos proteger as crianças e adolescentes, mas é contra o abuso, contra a exploração. E aí, o vereador traz a seguinte proposta, um dos trechos, tá, gente? O Henrique vai detalhar muito, então não quis pegar muito para a gente não ficar se repetindo muito aqui. Mas é muito importante a gente entender o que uma palavrinha faz dentro de uma lei.
O Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, ele antigamente destinava 1,5% daquele orçamento para o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, para os projetos que eram realizados pela sociedade civil. Até que uma emenda Jabuti colocou uma palavrinha de três letras, até. Então, o Estado ficou obrigado a investir até 1,5%. Tem investido 0,03%, 0,04%, porque afinal de contas, até quer dizer que pode ser inclusive zero. E aí vem as palavrinhas do nosso querido, na verdade, nada querido, e diz o seguinte: inclui-se nas proibições dessa lei a aplicação de ideologia de gênero, de linguagem neutra, nas campanhas publicitárias, eventos, serviços públicos, materiais, editais, espaços artísticos e culturais, manifestações que envolvam a administração pública direta ou indireta, ou por elas sejam patrocinadas quando destinadas ao público infanto-juvenil ou por ele possam ser vistas. Vejam o quanto é sério a frase, possam ser vistas. Passou na rua, pode ser visto por criança e adolescente. Aqui a porta está aberta, pode ser visto por criança e adolescente. Não podem ser realizados em ambientes públicos. O digo não poderia estar acontecendo dentro do Goiânia Ouro hoje. Espaços de cultura. Não está dizendo que são apenas os espaços de cultura da prefeitura. Depois a lei vai se aplicar. Mas veja que a proposta de texto dele não diz dos espaços mantidos pela prefeitura de Goiânia. Então o que impede ele dizer? Ele diz assim: opa, evento de comunidade LGBT aqui dentro? Não pode, está na lei. O que impede? Então foi para isso que nós chamamos a sociedade civil, foi para isso que nós convidamos o vereador Fabrício Rosa, que é um defensor das nossas pautas, inclusive eleito por um dos vereadores mais bem votados, quando você considera principalmente os ataques que ele sofre todos os dias, e sofreu durante toda a campanha, desde quando ele resolveu se lançar, já é policial federal, sempre foi atacado por isso. Eu acompanho, já conheço o Fabrício há muitos anos. E aí a gente trouxe o Norval Berbari, que é da comunidade também, e que faz projetos, é advogado, produtor cultural, e que tem vivenciado projetos com essa temática e que entende o quanto isso é sério para a gente. Convidamos também o Henrique Lima, que vai falar para a gente um pouco sobre as questões jurídicas, como a gente pode partir para o enfrentamento jurídico dessas questões. A gente vai passar para cada um fazer uma fala inicial por volta de 5 minutos, né, para que a gente possa dar uma coordenada aqui e depois a gente vai seguindo. Então, começar, por favor, com o Fabrício Rosa. Boa noite, companheiros. Conseguem ouvir? Sim. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Quero parabenizar o Cristiano, vou falar em pé também. Parabenizar o Elton, o Val, o Henrique. Bem, antes de ingressar na temática em si, eu quero dizer que eu nunca estive, na minha vida, em um lugar tão LGBTfóbico quanto o Parlamento Municipal. Eu falo isso porque eu estou na polícia há 25 anos. E mesmo na polícia, ou na minha família, ou na militância, ou nas ruas, ou na igreja, que eu já fui católico e evangélico e espírita, em nenhum lugar eu vi tanta homofobia, tanta transfobia, tanta homofobia subliminar, tanta piadinha machista. Então, de fato, o Parlamento Municipal e o Parlamento Brasileiro precisa ser ocupado pelas nossas vozes e pelos nossos corpos. Nós temos conseguido algum avanço. Na eleição de 2018, eram apenas 20 LGBTQIA+ eleitos no Brasil. São 60 mil vereadores e vereadoras no país. Na eleição de 2022, nós conseguimos avançar um pouco. Nessa eleição agora de 2024, avançamos mais um pouco. Somos em torno de 130 LGBTQIA+ eleitos no país. Mas isso é muito pouco. Isso é uma subrepresentatividade muito grande. Se nós somos 10% da população, nós temos menos de 1% de LGBTQIA+ eleitos no nosso país.
Eu digo isso para dizer que nós precisamos nos candidatar mais. Nós precisamos colocar o nosso nome à disposição. Ou nós precisamos apoiar vereadoras e candidatas trans, travestis, lésbicas, gays, porque de fato a situação está muito difícil. Quero entrar no debate em si. Foram 2 semanas muito difíceis da minha vida. Por mais que eu tentasse esgoelar, por mais que eu elaborasse e dissesse que ideologia de gênero não existe, que eu não sou capaz de mudar a orientação sexual de uma criança, que eu não sou capaz de mudar a identidade de gênero de qualquer pessoa, que eu não escolhi a minha própria sexualidade, por mais que eu falasse isso todas as vezes, por mais que eu usasse todos os argumentos, questão de ordem, tempo de liderança, 10 minutos, não sei das quantas, por mais que eu fizesse isso, eles não queriam ouvir. E quem são eles? Em geral, pastores. A democracia brasileira precisa discutir sobre essa questão. Alguns países proíbem religiosos militantes de se candidatarem. Proíbem religiosos militantes. E não pessoas religiosas em geral, mas religiosos militantes contra a laicidade estatal. No México, na França, na Guatemala, religiosos militantes não podem ocupar o poder público que é laico. Essa é uma das saídas. Mas o fato é que pegaram algo que é caro para nós todos. Eu trabalho na polícia realizando operações contra a violência sexual. É caro para cada um de nós enfrentar as várias formas de violência sexual contra crianças, especialmente a pornografia infantil. Pegaram uma lei lá de 2018, do prefeito Iris Rezende, do vereador Emilson Pereira, que era um bom vereador que protegia crianças, uma lei que já estava aprovada, para inserir um jabuti homofóbico, transfóbico e maldoso, para proibir a tal da ideologia de gênero e a tal da linguagem neutra. Como se houvesse alguma relação entre as pautas da comunidade LGBTQIA+, e a pornografia infantil. Já fizeram isso outras vezes, estou lá há 7 meses e já vi várias vezes nos corredores, no plenário, no microfone, a tentativa de nos aliar ou à pedofilia ou à pornografia. Então, minha gente, o desafio é grande, o desafio não é pequeno. Quem votou contra isso, Marco Aurélio? Apenas eu, a Kátia e a Ava. Apenas eu, a Kátia e a Ava votamos contra a inclusão desse artigo. Esse artigo foi aprovado. Atualmente, se um edital público constar do que eles entendem ideologia de gênero, não poderá ter recursos para a cultura, para a produção artística. Eu quero encerrar dizendo que a gente precisa ficar atento, mobilizando as pessoas pelas redes sociais, participando de reuniões. Nós temos que estar atentos. Porque a Rússia não era tão LGBT-fóbica quanto é hoje. Na década de 90, um processo de homofobia muito mais intenso e estrutural começou ali. E começou da mesma forma, proibindo qualquer manifestação LGBT onde crianças pudessem assistir. Proibindo que houvesse parada. Por isso a parada LGBTQIA+, a parada do orgulho, é proibida na Rússia. Não foi diferente em Cabul, no Afeganistão, não foi diferente no Irã. Nos anos 70, as mulheres podiam viver livremente. Hoje sequer podem ir no estádio de futebol. Hoje sequer podem dirigir um veículo. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos nos mobilizar, participar de reunião, denunciar isso. Isso é grave. O jogo não está ganho. Não existem quase leis federais que tratem da pauta LGBTQIA+. Nós não estamos na Constituição Federal. A Constituição fala de animais, fala de plantas, tem que falar mesmo, fala de minérios, mas não fala de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então o desafio ainda é muito longo. Nós estamos no início de uma caminhada, nós precisamos de união, nós precisamos nos mobilizar e nós precisamos judicializar. Nesse momento histórico, nós ainda temos, e estou encerrando, uma justiça que está do nosso lado. Nós ainda temos um STF, um CNJ, que mais ou menos está do nosso lado. E leis parecidas como essa, aprovadas no estado de Rondônia, Santa Catarina e outros locais, porque já foram aprovadas, leis parecidas com essa foram derrubadas nas cortes superiores. Nesse momento histórico, nós conseguimos algo na justiça, mas nada nos garante que será assim. Isso exige a nossa mobilização, isso exige a nossa participação, isso exige a nossa contundência em todos os lugares que estivermos, na escola, nos movimentos sociais, para denunciar esse absurdo e para se manifestar na segunda votação. Nós brigamos, e eles estão adiando a segunda votação devido a uma série de outras questões que estão em votação. Taxa do lixo, lei orçamentária anual, enfim, uma série de questões que estão sendo votadas. Já vou encerrar.
Quero dizer que é o seguinte, é muito importante eleger os LGBTQIA+, é muito importante. Olha, nós chegamos lá e a gente, com o pouco que a gente tem, as nossas emendas, a maioria é para a parada LGBTQIA+, para o CRDT, para o HDT, para a galera do Ballroom. É um pouco, não é muito, mas é alguma coisa que não existia antes. Então é muito importante que nas próximas campanhas tenham muito mais LGBTQIA+, e que eles sejam apoiados pelos movimentos sociais, pela cultura e pelos seus partidos. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Henrique, e eu até perguntei para o Henrique antes se ele queria fazer essa apresentação, se ele faria a própria apresentação, e ele optou, ele vai fazer a própria apresentação, e é muito importante, mais uma vez, validar a apresentação, a fala que as pessoas estão fazendo aqui hoje, lembrando, para quem chegou depois, que nós estamos gravando para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, essa discussão aqui ela vai ficar publicada, publicizada, para que a gente possa, durante esse período que ainda vai ter a segunda votação, como o Fabrício falou para a gente possa mobilizar, inclusive, nossas famílias, amigos, parceiros, aliados, para que nos ajudem contra esse absurdo que está acontecendo. Fique à vontade. Obrigado, Velho, também, porque eu tinha preparado essa apresentação de uma forma de exposição, de aula, é a forma que eu estou mais acostumado a trazer informações do meio jurídico e aproveitando de uma estratégia um pouco didática, vamos dizer, democrática. Eu gosto de trazer o assunto jurídico ao conhecimento dos meus colegas, da população, por meio da didática simplificada. Eu vou tentar fazer isso. Bom, meu nome é Henrique Machioda, sou advogado do Distrito Federal, mas tenho uma atuação subsidiária pequena aqui em Goiás. Eu sou pós-graduado em jurisprudência das Cortes Superiores e Cortes Internacionais e vejo que nessa temática que a gente está tratando aqui, a gente tem uma situação muito similar ao que a gente já vivenciou recentemente, num passado recente, né, aqui no Distrito Federal, aqui no Brasil, inclusive no estado de Goiás, com relação a inconstitucionalidades de leis, né? Leis que são derrubadas após as edições e promulgações delas, por conta de inconstitucionalidades, são leis natimortas, elas ocupam um tempo, desperdiçam um tempo enorme dos nossos vereadores, um dinheiro enorme nosso, enquanto contribuintes, em discussões infundadas que não levam ninguém a lugar nenhum. E eu optei por chamar, bom, a gente vai tratar, né, está tratando de alterações nessa lei que já existe desde 2018. Né? Ou seja, para quem não entende um pouco do processo legislativo, do processo de se elaborar a lei, eu vou trazer isso aqui depois, a gente está tratando de um projeto de lei que visa alterar uma lei que já está vigente no nosso ordenamento jurídico. E esse projeto de lei eu optei por chamar de o projeto de lei da censura prévia. E vocês vão entender o porquê, mas bom, quem pode passar para mim os slides? Eu não tenho. O Alexandre está nos auxiliando. Ah, tá, obrigado. Bom, e aí eu vou começar justamente com essa indagação, né? Vocês sabem, foi falado aqui já 2 vezes, o Wellington falou, o Fabrício falou. Vocês sabem o que é o jabuti? Bom, foi uma pergunta retórica, né? Eu vou explicar direto para vocês. Pode passar aí, ó, que vai aparecer na tartaruguinha aí. Pode ir. Vai embora. Cadê? Aí, ó, pronto. O jabuti é um termo muito conhecido no processo legislativo federal, na Câmara Federal, no Senado Federal, porque está muito relacionado com as medidas provisórias, enfim. É quando se insere ali um contrabando parlamentar, você tenta inserir um assunto que não pertence àquele objeto de discussão, àquela lei que já existe, e escondido para passar despercebido, né? Nas palavras do finado não, daí Vivi da Silva e Ricardo Salles, é deixar ali a boiada, deixar a boiada passando, né? E tem esse nome porque, enfim, atribuem essa palavra, essa frase ao Ulisses Guimarães, e ele disse que assim, né, que jabuti não sobe em árvore,
né? Está lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente, e mão de gente mal intencionada, nesse caso aqui, né? Você pode passar, por favor? Ah, desculpa, não. Tá, obrigado. Eu me propus a fazer essa apresentação em duas partes, né? A primeira parte de 5 minutinhos, só para dar uma introdução do assunto que a gente está tratando. E lei da censura, projeto de lei da censura, por quê? O jabuti que está dentro desse projeto de lei, enfim, a gente vai tratar, e lei da censura por quê? Porque o constituinte originário, ou seja, os parlamentares, quando eles prepararam a nossa Constituição Federal, lá em 1988, eles, com uma ferida ainda muito aberta relativa aos malefícios da ditadura no Brasil, eles tiveram muito cuidado e procuraram inserir dispositivos que protegessem as nossas liberdades individuais, né? E consagraram na Constituição Federal Brasileira um sistema de proteção aos direitos humanos, aos direitos individuais, direitos sociais, direitos fundamentais, dos quais insere-se o que a gente hoje tem muito de falar liberdade de expressão. No artigo 220, bom, existe previsão de cláusula pétrea, né? Existe o objetivo da República Federativa, no artigo 3º e artigo 5º, mas existe o artigo 220 que prevê que a manifestação, o pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo veículos, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Essa parte não é muito importante, porque é a liberdade de expressão que nos autoriza nos manifestarmos, nos autoriza caminharmos rumo ao avanço civilizatório. Mas não a liberdade de expressão não é um salvo-conduto para que a gente viole as dignidades das pessoas, que a gente viole direitos humanos, enfim, e se sinta livre para praticar quaisquer tipos de condutas ilícitas. Pode passar mais um, por favor. Bom, eu vou parar então por aqui e vou passar a palavra e depois a gente pode avançar para a exposição um pouco mais vídeo. Obrigado. Bom, agora vou passar para o Norval Verbari. Norval, que é o diretor da CIA Teatro Sem Nome, produtor cultural, também é formado em Direito e trabalha, e o Norval já é há muitos anos oficial de Justiça, trabalha aqui no Judiciário. Também nosso convidado, Norval. Boa noite a todos, todas e todes. Inicialmente eu quero pedir desculpas para não ficar de pé, estou recém-operado nos olhos. Estou ficar enxergando muito aqui, mas estou aqui sentadinho mesmo, da minha contribuição na medida do possível. Inicialmente, cumprimentar o DIGO, o festival, está aí há longos anos nessa batalha, mantendo a sua realização a duras penas, a gente sabe muitas histórias, dificuldades. Parabéns aí pela inserção dessa mesa e cumprimentar que o Wellington diz que, pelo que eu soube, foi provocação dele, sugestão dele. Cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Fabrício Rosa, que é uma pessoa que chegou chegando, continua continuando e vai estar cada vez mais forte, mais solidário, lá como ele disse. Porém, é importante a sua batalha, Fabrício. E nós, enquanto apoiadores, enquanto pertencentes a essa classe, nós vamos estar do lado de cá, juntamente ao seu lado, te apoiando nessas batalhas aí. Mas, infelizmente, né, foi bem colocado aqui essa questão da emenda Jabuti, e ela vem exatamente para prejudicar. Ela não vem para beneficiar, nunca uma emenda Jabuti, ela vem devagarzinho, né, sendo colocada ali, conforme o Jabuti representa, e às vezes nem muito claro para as pessoas não entenderem, e na hora de aplicar a lei, na hora de penalizar as pessoas, no nosso caso aqui que a gente pretende manifestar e defender, a questão da produção cultural, é que vem as proibições e que vem a dificuldade que já nos é imposta, acrescida agora com essa emenda Jabuti. E aí o vereador coloca que, né, somente 3 vereadores votaram contrários a essa proposta, a essa alteração da lei, lá nessa primeira votação. Isso é certo que na segunda votação, certamente, vai manter o mesmo placar. É difícil o vereador, um deputado, seja ele estadual, federal, senador, enfim, um legislador que vota de um jeito numa votação, ele mude, é muito raro acontecer. Por mais que a pressão nossa
possa ser grande e precisa acontecer, mesmo que não tenha nem pauta de quando vai ser votada essa segunda votação, mas ela precisa acontecer para saber pelo menos a gente existe, que a gente está contente, que a gente está atento a essa questão. E aí o Fabrício também já sinalizou a questão da busca da questão judiciária, buscar no judiciário a derrubada desse artigo, dessa alteração, para se manter o status quo antes da lei, que a lei realmente é importante e foi concebida, promulgada, está vigente da forma que ela foi pensada e não deveria ser por uma proposta de um vereador apenas, que acaba sendo aprovado por vários outros, acaba trazendo um prejuízo de tamanho que gera, inclusive, o pensamento dessa censura. Então, não sei se a gente já vai aprofundar em alguma questão, mas a gente vai estar aqui de olho bem aberto, braços e pernas bem abertos, para fazer o que a gente conseguir, o que a gente puder, para que isso não aconteça, ou pelo menos amenize. Eu não sei se essa lei é auto-aplicável, se ela precisa ser regulamentada, e a gente pode também, depois na regulamentação, tentar deixar isso claro para prejudicar menos, mas talvez a saída jurídica, talvez a inconstitucionalidade desse artigo, dessa alteração, seja realmente o caminho mais viável, já que o judiciário ainda tem juízes que ainda analisam e pensam do lado realmente que defende a população, que defende as pessoas. Tá bom? Minha contribuição inicial é essa, depois a gente vai realmente fazer as nossas Bom, agora, se eu pronunciar o nome errado, você me corrige, por favor. Eu vou convidar o Júlio Cardia, do Centro LGBTQI+, do PSB, para fazer uma fala e contribuir com a gente aqui na nossa mesa. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, boa tarde. Eu vou aproveitar que todo mundo vai chegar até que fala que estava aqui, fervoroso, estava lá em pé, telefone. Isso. Aí. Tá. Não, então, eu acho que, com relação a essa questão da legislação, ela é tão perigosa quanto onde ela vai, né? Porque o que a gente tem na realidade mundial é a criminalização da nossa realidade. Então, se você tem uma legislação como essa, e depois você começa a trabalhar que pessoas, criança não pode ir no show da drag, porque está proibido criança ir na parada igual tem em Florianópolis. Nos Estados Unidos já é uma realidade, a gente tem já legislações como essa no Brasil, em alguns estados, então, e a gente começa a se perder nessa loucura que o conservadorismo está trazendo para a nossa realidade, que é falar que a nossa cultura, que a nossa arte, que a nossa realidade tem que ser criminalizada, né? E a gente sabe que já foi, a gente vem, LGBT é criminalizado, sempre foi criminalizado, você não podia nem usar outra peça de roupa, porque senão você era preso em Nova York, né? Então a gente saiu de uma criminalização, caminhou aqui no Brasil para criminalizar a homotransfobia, e agora a gente está num caminho de volta, né? A gente teve essa eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, muito grande, com muitos votos, que é o conservadorismo que vem, e a gente pode esperar alguma coisa de volta para frente aqui no nosso país, infelizmente, porque as pessoas elas são validadas para realizar ou falar ou fazer o preconceito, né? Você não tem mais nem vergonha disso. Então, acho que é uma só breve contribuição, um breve pensamento de aonde essa legislação vai, como é que a gente pode barrar sem também dar mais força. Porque quanto mais a gente elege o Jair Bolsonaro, literalmente, assim, a gente estava na Marcha Nacional contra a Homofobia com cartaz, ele tinha boneco dele, a gente levou. Então a gente fez ele, a gente elegeu ele. Então, quando a gente pega alguma coisa e coloca a lupa e amplia para o cenário nacional, a gente dá força a isso. As pessoas recriam, copiam e utilizam isso contra a gente. Então, como combater sem levantar bandeira, mas levantando bandeira. Fica tudo.
Bom, eu vou pegar essa fala agora, pegar um pouquinho do que o Júlio falou, trazer aqui as falas que foram feitas, só para dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é muito importante dizer que quando a comunidade LGBTQIA+, produz os seus projetos, eles são direcionados para o público adulto, porque nós entendemos que existe sim a necessidade de educar para a diversidade. Nós temos animações incríveis, a Caolha ganhou aí vários prêmios com A Menina Através do Espelho, que é uma obra belíssima, uma obra educativa e que respeita o lugar de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças. Mas eles insistem, essa onda conservadora que tenta nos criminalizar, insiste veementemente em nos tratar como pornografia, como se que nós produzíssemos fosse pornográfico, fosse feio, fosse inadequado. Isso é tão absurdo. Então eu quero muito que as pessoas que estão acompanhando pela internet ou que a gente vai divulgar e caminhar com... Não se trata, veja que até agora ninguém falou o nome do vereador que propôs essa emenda. Eu, particularmente, tomei por opção, em todos os vídeos que eu fiz, em tudo que eu publiquei, não divulgar o nome deste cidadão. Exatamente pelo que o Júlio acabou de falar. Porque a gente vai dando palco para essas pessoas. É o palco que eles estão procurando, porque eles querem utilizar as nossas falas em favor deles, cortar trechos desse vídeo e dizer que nós falamos isso ou aquilo. Não é contra um vereador, é contra todos que votaram a favor e não consideraram os direitos humanos. É contra todos que apoiaram. Quando nós temos 10 nazistas à mesa, temos 10 pessoas à mesa e um nazista se senta, se os 10 não se levantarem, nós temos 11 nazistas à mesa. Quando qualquer vereador, qualquer parlamentar apoia a discriminar uma parcela da população, eu fico tão nervoso e eu já não tenho a dicção muito boa, quando eles querem discriminar uma parcela da população e outro vereador assina isso, ele está assinando o assassinato de pessoas. Ele está assinando a invisibilização de pessoas que pagam imposto e trabalham com todo mundo. Porque, ao contrário de templos no Brasil, nós pagamos imposto. Eu fui do Conselho Estadual de Cultura e a história era assim, porque, me lembro muito bem de ouvir esses questionamentos, por que o Estado tem que lançar um edital com uma verba destinada à comunidade LGBTQIA+. Sabe por quê? Porque se tiver um festival infantil, tiver verba para um único festival, tiver um infantil e um para a comunidade LGBTQIA+, eles vão sempre dizer que o infantil vai atrair mais gente, vai ter mais pessoas, porque a nossa arte é sempre invisibilizada. Então, aí dizem assim, mas se é teatro, por que tem que ser teatro LGBTI? LGBTQIAPN+. Por que tem que ser cinema LGBTQIAPN+? Porque quando nós entramos em disputa de pontuação em edital, nós não vamos passar. E quando nós temos a condição de passar, eles querem nos silenciar com esse jabuti nessa lei, dizendo que nós não podemos existir e praticar Nós podemos sim trabalhar em eventos de cultura, que é o que provavelmente eles vão dizer. Vocês podem ser cabeleireiros, que não tem problema nenhum ser cabeleireiro, maquiador, mas tem que ser a minha opção. Se eu quiser ser o diretor, se eu quiser ser o ator principal, eu também tenho que poder. Não é só eles dizerem qual é o meu lugar. O meu lugar é onde eu quiser. O lugar de cada pessoa onde ela quiser. Não compete ao município de Goiânia dizer o que nós podemos, como nós podemos ou não nos manifestar. Tá? Então é importante só a gente ficar trazendo isso à baila. Então vou voltar mais uma vez, pedir o Fabrício, depois da gente ter feito essa fala introdutória. Vamos lá. Primeiro, saber se alguém quer fazer alguma colocação, se manifestar, pontuar alguma questão, se alguém já tinha ouvido falar dessa emenda de jabuti, ou se só descobriu agora. Alguém quer fazer alguma fala com a gente? Participar do debate? De curiosidade mesmo, antes da gente divulgar, vocês já tinham ouvido falar que estava rolando essa emenda parlamentar? Não. A gente não estava sabendo. Tem algumas coisas rolando também, gente, no Senado, entendeu?
para atacar a comunidade, para atacar a cultura e também em âmbito federal, estadual e municipal, os ataques estão acontecendo no geral. E se nós não nos atentarmos e participarmos, não votarmos em quem nos defende, o nosso futuro é tenebroso mesmo. Quanto tempo é esse gancho aí? Desculpa, por favor. Porque antes da gente avançar nessa apresentação didática que eu fiz, é importante isso que o Wellington fala. Porque nesse momento, por exemplo, muito embora a gente pense as estratégias jurídicas para derrubar um projeto de lei como esse, isso, enquanto projeto de lei, isso não é viável, isso não é possível, sob pena de se fossilizar, de engessar e impedir o trabalho dos legisladores. A gente não pode pensar agora numa ADPF, por exemplo, contra um projeto de lei municipal. Isso porque ela precisa primeiro estar vigente para que, enfim, possa ser contestada. É a experiência prática que a gente tem, elas estão sendo derrubadas neste momento, mas é importante isso que o Wellington falou, a gente precisa estar sempre atento aos nossos candidatos e também cobrar, né? Eu costumo falar isso, Fabrício sabe, falo com ele também, que eu gosto muito da atuação do Fabrício, porque a gente vê que ele está atento à nossa pauta, à nossa sigla LGBT+, mas, sobretudo, ele está olhando para parcelas populacionais vulnerabilizadas. Então, eu falo sempre isso, nos seus, enfim, no momento de pensar os candidatos, que você pensa em votar, a gente pensa, antes de tudo, antes de somente na gente, pensar naqueles que estão ainda mais vulnerabilizados que a nossa situação, né? Existem, enfim, questões de competência municipal, remédios, enfim, programas voltados para a nossa sigla, né? Oferecimento dos remédios antirretrovirais, ou então dos tratamentos de PrEP, enfim, e os exames. Existem pessoas precisando de leito em UTI, crianças precisando de vaga em creche, enfim, todos esses assuntos de competência do município, eles são importantes e é isso que eu digo, a gente precisa buscar esse vereador, essa candidatura que, para além de ser essa pessoa em que a gente reflete, a gente se reconhece, uma pessoa LGBT como nós, uma pessoa que esteja disposta a sair daquele núcleo ali de apoio dela e olhar empaticamente para uma sociedade que vive as dificuldades, que vive os efeitos deletérios da desigualdade social nesse país, né? Enfim, depois então a gente dá uma continuidade. Eu acho que o Fabrício tinha mais coisa para falar, veio ele anotando agora. Bem, acho que nós, da comunidade LGBTQIA+, nós temos sido um orgulho para o país. Acho que a Erika Hilton um dia vai ser candidata a presidenta, eu tenho um orgulho danado da Erika. E todas, a Duda Salaberry, tanta gente boa, LGBTQIA+, que está nos parlamentos brasileiros. Em tese, nós sermos proporcionalmente muito poucos, a qualidade da nossa representação é muito superior à quantidade numérica que nós representamos. Isso nos cobra um esforço muito desproporcional. Nós temos que estudar mais, nós temos que estar mais presentes, nós temos que atuar em pautas para além da pauta LGBTQIA+. Pensa, a Erika Hilton apresenta a pauta da jornada 6 do país. Ela não está só na pauta LGBTQIA+, ela está falando de trabalhador, ela está falando de exploração, de regime de opressão, de falta de tempo para o lazer, de cultura, enfim, é preciso que a gente vá além. Mas retornando à nossa pauta, nós precisamos acreditar nas ferramentas historicamente construídas pelas gerações anteriores. O Marco Aurélio está aqui, é uma geração atual, mas que nos lega um histórico de décadas de luta, e existe um tripé da cidadania. E nós precisamos acreditar nessas ferramentas. É preciso que a gente lute por um conselho municipal LGBTQIA+, é preciso que a gente volte a falar de conferência municipal LGBTQIA+. O prefeito Rogério Cruz não chamou a conferência em 2024. A gente espera que o Sandro Mabel chame a conferência para 2025, porque vai ter conferência nacional LGBTQIA+, e a gente tem que se mobilizar e tem que levar essa lei para o cenário nacional. A gente precisa se mobilizar, porque se a gente não se mobilizar, é livre, é a nossa parte. Mas a gente tem que se mobilizar. A Conferência dos Migrantes foi recente lá em Brasília, eu fui. Goiás não mandou nenhum representante.
Nem o Estado de Goiás, nem o município de Goiânia. Bastava fazer uma reunião e retirar delegados. O governo federal ia pagar diária, ia pagar passagem, e não foi feito nada. Então, se a gente não se mobilizar e não cobrar, não vai acontecer. A mesma forma, a segunda votação. Aqueles vereadores são tão covardes que eles não suportam uma casa cheia. Se tiver casa cheia na segunda votação, eles não têm coragem de enfrentar o povo até onde eu estou lá, que são apenas 7 meses. Então, a gente precisa se mobilizar e estar atento. Bem, estou encerrando, porque eu tenho um evento agora com migração, migrantes, eu vou terminar aqui e já vou sair. 2025 vai ser difícil, nós temos que estar mobilizados demais no dia. 2025 vai ser muito difícil. São 7 policiais da extrema-direita eleitos. São 4 parlamentares do PL, Oséias Varão, Pastor, Coronel Roseda, Major Vitor Hugo, William Veloso, e mais um tanto de policial de extrema-direita. Então, 2025 vai exigir muito das nossas forças. Muitos outros projetos como esse surgirão. E a gente tem que estar mobilizado, tem que estar forte, tem que estar unido para denunciar isso, para visibilizar isso. Eu fiz vídeo, a Ava fez, a Kátia fez, mas é preciso que vá além disso. O seu vídeo repercutiu muito, cada um de nós, se fizer aqui, vai ajudar muito na causa. É isso, eu agradeço muito, obrigado. Bom, agradecer imensamente a presença do Fabrício Rosa. O vereador, eu já tinha inclusive visto a agenda dele hoje, eu falei assim, nossa, ele vai estar bem corrido, porque ele está com a gente às 6 às 7, ele tem um evento com os migrantes, então parabéns, muito obrigado. Força na luta. Vou passar então aqui para o Júlio, e aí eu vou pedir para você fazer a sua apresentação e a gente segue, tá bom? Rapidinho, é só lembrar que o Rabi Milk, não. É só lembrar que o fundador da computação, né, ele foi condenado à cassação química, agora está na nota de 50 livros, né? E a cassação química acaba de ser aprovada novamente no país, né? Agora na pedofilia, que não tem nada a ver com nada, mas vale lembrar que o conservadorismo vem no início das coisas. Então, só porque está associado, mas não está associado, e é isso. Obrigado, Júlio. Então, eu vou passar, antes de eu inovar, eu vou deixar para a gente falar sobre a questão da produção cultural. No final, porque eu acho que essa apresentação que o Henrique traz para a gente é extremamente importante para a gente se atentar em como a gente pode agir daqui para frente. Obrigado, Everton. Eu acredito que a gente também pode dar uma arejada no debate com essas informações a partir de... Enfim, vou evitar falar, então, já tinha colocado, mas enfim, início da forma do academicismo. Então, só para ter noção, como eu havia dito, quanto tempo a gente tem? 10 minutinhos? 10 minutinhos, né? Como eu dizia, o projeto de lei, ele visa alterar uma lei já consolidada. E esse projeto de lei passa por um trâmite legislativo na Câmara Municipal. Ele foi protocolado em julho de 2023, essa autoria aí desse partido, vocês sabem, mas ele visava alterar uma lei, a 10.298/18, que é basicamente a lei da infância sem pornografia. E a gente vai mostrar essa lei daqui a pouco, e eu acho que não tem nenhuma dúvida de que nós todos somos contrários a uma infância com pornografia. Portanto, a uma infância de sexualização precoce de crianças, né? Sexualização precoce das crianças. Então, a gente vai ver que a perversidade desse projeto de lei, ele está justamente nessa tentativa de associar tudo que tem relação com o que eles chamam de ideologia de gênero, esse conceito vago, aberto, com pornografia e mais, avançando sobre a pauta LGBT associada à ideologia de gênero com pornografia. E, além disso, o que eles chamam, enfim, qualquer projeto de linguagem neutra, veja só. Ele foi aprovado na Câmara de Constituição, Justiça e Redação. Isso significa que, primeiro, ele é protocolado, depois ele passa por uma primeira Câmara que verifica a constitucionalidade, a legalidade daqueles dispositivos. Por incrível que pareça, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal falou assim: isso aqui é constitucional, isso aqui é legal. Eles dizem, na verdade, o procurador do município, ele falou o seguinte,
Existe uma inconstitucionalidade aqui no que diz respeito à educação. O município ele não pode se atribuir formalmente, né? Ele não pode se atribuir numa competência da União para legislar sobre leis de diretrizes e bases. E, portanto, o que diz respeito à educação, vocês não vão poder tratar. Mas o que diz respeito à cultura, está tudo bem. E aí, em novembro de 2024, eu queria até ter colocado essa foto, ele já foi aprovado no plenário e encaminhado para essa comissão, essa segunda comissão, a última votação antes da promulgação. E, enfim, e aí a gente tem uma possibilidade de ter um projeto de lei como esse, editado, publicado muito em breve. Pode passar, por favor. Está aqui. É a lei que existe atualmente, a Lei 10.298 de 2018, e basicamente é esse o parágrafo 1º do artigo 3º que diz do que se trata a lei. É uma lei que visa, lá de cima, uma infância sem pornografia e o respeito à infância instituindo a classificação indicativa das normas brasileiras. É basicamente aquilo, pode passar mais uma, de idade, classificação indicativa dos eventos. Mais de 18 anos, é menos de 16, é menos de 12, menos de 10, e assim vai. E é uma lei até muito inócua, para falar a verdade, esvaziada, sem muito sentido até, porque ainda que seja uma competência do município legislar sobre esse assunto, ela foi muito genérica, ela não trouxe nada mais do que apenas esse espaço para que se inserisse bombas, né, no meio. Isso porque já existe previsão na Constituição Federal que compete à União exercer a classificação das diversões públicas e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao poder público compete, né, a regulação das diversões e espetáculos públicos, sendo que os responsáveis deverão afixar no lugar visível de fácil acesso a faixa etária. É basicamente isso. E a lei ela repete esses dispositivos de uma maneira muito superficial ainda por cima. Portanto, para além de inócua, é uma lei que, enfim, desde 2018 é redundante, não tinha muito sentido. Pode passar. E aí a gente vê aí o sistema de classificação, né, das faixas etárias, o sistema da classificação de acordo com o Ministério da Justiça. Pode passar. E aí está o tal do projeto de lei da censura prévia. Vocês vão entender por que eu digo censura prévia mais para frente. Altera a lei que fala sobre respeito da infância sem pornografia. Pode passar. E por isso que eu disse, é um projeto de lei perverso. Por quê? Porque ele se aproveita de uma pauta que todos nós somos favoráveis, qual seja a educação, a infância sem pornografia, para deturpar esse sentido, para colocar uma pauta progressista da nossa comunidade a partir de uma visão que é fundamentalista, que é de extrema-direita, né? Que entende diferentemente de nós o que é a proteção da criança. O que é a proteção da criança para eles versus a maturidade progressiva da criança. E a quem interessa, a gente pergunta isso. Por quê? A quem interessa não tratar sobre educação sexual para as crianças nas escolas, né? Falar sobre o corpo humano para as crianças. Saber aqui é o órgão tal, aqui não pode, aqui eu posso, só papai e mamãe pode mexer. A quem interessa não explicar para os pré-adolescentes sobre o processo da reprodução humana, sobre os riscos da reprodução humana, e nas adolescências e aos adolescentes o planejamento familiar, as ISTs, enfim. E é nesse cenário que eu vejo a importância da cultura, daquilo que eu chamo de avanço civilizatório, porque a cultura ela torna comum para quem é de fora aquilo que é estranho. E para a gente, tudo que pode ser normal, para outros é muito estranho. E torna estranho o que é comum para a gente também. Esse processo antropológico de fazer essa conversão do estranho no normal e do normal no estranho é muito importante porque é a cultura que traz para a gente. Pode passar, por favor. E aí está o projeto, o artigo 7º, o dito inconstitucional, porque ele coloca exatamente isso que o Wellington já falou, que o Fabrício já falou, que o Normal também falou, que é justamente a aplicação de ideologia de gênero, de linguagem e de linguagem neutra, gente. Ainda
Bom, vamos lá, né? De linguagem neutra nas campanhas publicitárias, eventos, serviços públicos, materiais digitais, espaços artísticos, culturais, etc. E assim vai, né? E aí vem as perguntas que a gente faz. Primeira pergunta, o que é a ideologia de gênero? Né? É um termo que não conta com nenhum consenso, seja nas ciências humanas, seja na dogmática jurídica, seja nas ciências naturais. Portanto, uma ideologia política, é a ideologia da ideologia de gênero, né? É um conceito político que parte de uma parcela da população fundamentalista e que não pode ser utilizado sob pena de configurar uma grave insegurança jurídica e antidemocrática, porque tendo em vista a abertura interpretativa, como o Wellington estava falando, que se pode dar, né? Ou seja, o que é algo que viole esse dispositivo que esteja inserido nessa temática de ideologia de gênero? Não existe nenhum conceito e nenhuma regulamentação que possa nos dizer isso. Pode passar. E a segunda pergunta é qual a relação entre os temas, né? O que tem a ver? Por isso que é isso o Jabuti, né? Essa é a história do Jabuti. Qual a relação entre linguagem neutra e infância sem pornografia? Qual a relação entre ideologia de gênero e a pornografia? Então é isso, basicamente essa perversidade, né, desses fundamentalistas que sexualizam, fetichizam as nossas relações e que é presente nessa extrema-direita e que dá essa roupagem para essa lei, né? Essa crença de que eles estão fazendo basicamente um projeto de lei de Instagram, né? Em vista da proteção da família, e eles fazem algo, uma perda de tempo, e aprovam algo que com certeza será derrubado pela inconstitucionalidade. No mais, eles tentam vincular a nossa comunidade às estatísticas de promiscuidade, de estupro, de violência sexual, ser uma comunidade mais promíscua, quando na verdade as estatísticas, a Fabrício costuma falar isso, as estatísticas não mostram, né, essa relação. Se há alguma relação entre a orientação sexual e esses delitos, essas condutas ilícitas, ela certamente não tem relação, não está ligada, não indica a sigla LGBT, isso porque a maioria desses ilícitos, eles acontecem com famílias, pessoas, enfim, heterossexuais. Pode passar, por favor, mas eu acho que a gente está acabando, e aí a gente entra nessa parte bastante jurídica, mas eu tentei fazer ela bem simples, porque ela visa dar fundamentos. Enfim, seria importante, essa é uma parte que, enfim, estaria muito direcionada ao Fabrício, à Kátia, porque nós, enquanto cidadãos, pessoas físicas, nós não temos legitimidade de buscar o controle concentrado de constitucionalidade das leis em abstrato, que é um controle feito de leis pelo Supremo Tribunal Federal. E quem pode fazer? Quem pode fazer são justamente os partidos políticos. Existe um rol de legitimados, entre eles o partido político, isso é importante. Enfim, isso aí vai ter acesso depois. Mas, resguardada essa subsidiariedade, né, da ADPF com relação à ADIM estadual, a ADPF ela tem essa possibilidade de fazer com que uma lei como essa seja derrubada pela inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E a ação de descumprimento de preceito fundamental, ela viola, né, o preceito fundamental escrito no artigo 3º, inciso 4º, que fala sobre a promoção do bem-estar de todos, e a cláusula pétrea do artigo 5º, no inciso 9º, que fala sobre a liberdade de expressão. Está aqui o artigo 5º, a livre expressão da atividade intelectual, e o artigo 3º, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, coloridade, e, portanto, a gente tem um cenário perfeito para o ajuizamento, obviamente, após, a gente não pode falar em ajuizamento de ADPF em face de projeto de lei, mas após, se essa, de fato, passar e alterar a lei do jeito que está, hoje a gente pode falar, possivelmente, numa ADPF. Pode passar mais um, por favor, eu acho que é o nosso último slide. E como a gente estava dizendo hoje, já existe jurisprudência desse nosso tribunal, do STF,
em face de lei de município de Goiás, lei do município de Novo Gama, que diz, enfim, a lei era sobre a proibição de divulgação de material com informação de ideologia de gênero em escolas. Muito embora haja essa questão da inconstitucionalidade formal, que o município não pode editar lei, existe o debate da matéria da inconstitucionalidade material, no que diz respeito ao fato de, ao proibir a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre como dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida, a atribuição de descumprimento de direito federal fundamental julgada procedente. É uma lei daqui, ó, município de Novo Gama, sabe? Então é isso, gente. Então, adentrou. Então é isso, gente. Essa foi uma exposição, tentei ser didático, porém também busquei ser positivo. Eu costumo acreditar que tempos bons e tempos melhores virão. Vamos passar então, já que eu trouxe também para arejar um pouco o debate, passar de volta para o Hélio para ver se a gente Bom, pessoal, nós temos a abertura oficial do festival agora, então já vou fazer as minhas palavras finais e pedir para que eles façam as deles. Primeiro, eu quero parabenizar o Henrique por essa apresentação, foi muito didático, Henrique. Acho imprescindível que a Ava, Fabrício e a Kátia tenham acesso a esse material, porque eu acho que vai ajudar muito. Quero finalizar agradecendo mais uma vez ao Digo. Por favor, sigam o Digo Festival, é muito importante a gente fortalecer as nossas redes. Dizer que o festival tem a abertura oficial daqui a pouco e segue até sábado com uma programação incrível. Acompanhe nossas redes, acompanhe nossa programação. Zabriskie, muito obrigado por nos receber aqui, muito obrigado pelo apoio, pela força. Sempre, eu falei mais cedo sobre uma obra, e aí realmente foi proposital dizer que nesta casa nós temos um lugar seguro para a comunidade e para as famílias. Um dos trabalhos mais delicados que eu tenho a honra de ter assistido é os Zabriskie, quando fizeram Nenhum Nem Outro. Foi um dos trabalhos que mais me tocou, porque trabalha com a criança, dentro do universo da criança, do respeito às pessoas, à dignidade humana. Isso é uma prova de que o que nós fazemos não é pornografia. O que nós fazemos é educação para a sociedade, para que nós tenhamos um mundo melhor. Nós precisamos combater, sim, mas combater esse tipo de coisa. Muito obrigado, Zabriskie, muito obrigado a vocês, muito obrigado aos convidados que vieram de forma tão gentil apoiar a gente. Marval. Bom, rapidamente, aí eu faço minhas as palavras do Hélio, estou aí no agradecimento ao Zabriskie, ao Digo, a todo mundo que está aí aqui presente, que está em casa acompanhando. E conforme foi dito aqui antes, e aí o nosso expositor aqui colocou ali que a Procuradoria-Geral da Câmara fez um parecer pela constitucionalidade dessa inserção desse artigo, da modificação dessa lei. É bom lembrar que qualquer assessoria jurídica, qualquer procuradoria faz o parecer que você quer. Eu quero um parecer que seja positivo, que seja negativo, enfim, o que se pede, que se faz, que se é feito. Então é questionável, sim, como já foi dito aqui, em instâncias superiores para derrubar isso aí. Mas caso não se consiga, tem também, antes disso, tem também a votação, a segunda votação, que o Fabrício colocou aqui, o vereador, que com pressão pode se mudar. Eu acho difícil, mas assim, talvez um ou outro modifique sua votação nessa segunda votação. Mas assim, ali é a liderança do partido, é a liderança do governo, já recomenda, e os vereadores ali da base, os vereadores daquele grupo, acaba votando até sequer sem saber o que se está votando. Então, infelizmente, assim, é uma situação que a gente, do lado de cá, é a corda do lado mais fraco e acaba estourando para o nosso lado. Mas aí, como clamar a todo mundo aí, ficar atento a isso, quando tivermos, obviamente, talvez eles votem nesse final de ano, que é difícil para todo mundo, mas quando tivermos a agenda, a confirmação dessa segunda, quem puder comparecer, participar e lá pressionar, quem sabe o outro vota, reveja seu voto da primeira votação e modifique na segunda, e isso acaba enfraquecendo, isso até para uma derrubada
seguinte, até um veto do prefeito, enfim, tem todo um caminho ainda a seguir, que pode, em última instância, resultar até na inconstitucionalidade. Mas para os nossos colegas da área da cultura, os fazedores, os trabalhadores da cultura, isso aqui já foi dito na chamada do Everton, é um problema que se vai apresentar muito fortemente contra os trabalhadores da cultura. Se isso vier a acontecer, se isso vier a permanecer, essa lei, essa alteração do jeito proposta. Então a gente precisa ficar atento, porque, falando aí dos projetos dos trabalhadores da cultura LGBT, os últimos editais não trouxeram, inclusive, editais específicos. Então, ou seja, tivemos um prejuízo nos últimos editais, e se vem uma lei dessa para escancarar e proibir ainda mais, as pessoas vão estar cada vez mais encurraladas, impedidas de fazer a sua arte, fazer a sua cultura. Então, sem maiores delongas, eu agradecer pelo convite, e não pude contribuir muito, até porque estou convalescendo de 2 cirurgias, mas estou aqui à luta, na força, e para ajudar naquilo que for possível. Obrigado pelo convite. Eu vou pedir o Júlio para fazer o exame dele, até para ele dar uma descansadinha. Então, acho que é isso. É só agradecer o Cris e ao festival. O festival 10 anos, né? Está de parabéns aqui. Acho que eu trabalhei no Mix em 2012, então a gente se aproximou em 2020. Na pandemia, o centro fazia um trabalho de melhoria da autoestima e distribuição de cestas básicas, enfim. E a gente acabou se aproximando, então finalmente a gente está presencialmente aqui. Então só parabenizar mesmo pela possibilidade de a gente trazer um debate tão importante para um local que direitos humanos é não sei, eu fiz a capacitação de ONGs em todo o interior de Goiás, para um projeto chamado Somos, do Ministério da Saúde, isso há 300 mil anos atrás, no Jurássico, que eu estou na militância há 20 anos. Então, a gente sabe que a situação de direitos humanos não é tão real dentro do Estado inteiro. Então, trazer isso aqui já é um parto, literalmente. Então, que essas crianças possam ter liberdade para existir. Bom, gente, eu queria primeiramente agradecer ao Cris por ter feito esse convite, esse reconhecimento da minha área de atuação, de compor essa mesa invisível, com o Fabrício, com o Wellington e com o Norval, desculpa, Júlio, isso. Só uma pena a gente não ter o Fabrício nesse momento e a Kátia aqui, porque são eles os maiores interessados nessa parte, jurídica, mas antes de tudo, e antes que a gente chegue na parte jurídica, a gente tem que se atentar, porque a questão política ela é muito importante, e é por isso que a gente tem que, enfim, se manifestar, a gente tem que fazer parte da organização, da sociedade civil organizada, no que diz respeito a dar conhecimento da sociedade com relação aos efeitos, né, de legislações como essas, né? Mas, enfim, obrigado, Cris, obrigado, Digo. É uma honra poder estar aqui, enfim, espero estar compondo outras. Muito obrigado por terem vindo, valeu demais e vem pro Digo. Até mais.